Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 22 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Lá, turminha, abra a apostila na página Aprender Sempre é difícil. Calma, começa ali e vai até 135, então pode estar no meio. Então calma, pode estar no meio. A apostila Aprender Sempre, o assunto está entre a página 133 e 135. A aula é dividida em duas partes, lembra? Pode ser a primeira parte ou a segunda parte. Continuando. Eu já falei que eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, né? Eu acho que já, né? Nossa turma é uma turma multisseriada, 8º/9º, o 8º já está fazendo a atividade deles, agora nós vamos começar a aula do 9º ano. O material é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Os alunos presentes hoje do 9º ano são eles: o João, Pedro, o Richard, o Vitor, o Guilherme, a Bianca, o João Machado, a Mariana, a Maria Eduarda, a Yasmin e a Lauane. Consegue enxergar, Maria Eduarda? Certeza? Quer que eu vire mais ou não? Não? Então, 12ª aula. E aí vem o mistério aqui, João Pedro. Qual é o assunto? Compreendendo o significado de variável e incógnita por meio de equação linear do primeiro grau. Parte 2. É uma continuação. Então o nosso assunto está entre essas páginas, mas nós vamos continuar do meio para lá agora. Tá bom? Por isso que eu coloquei onde está esse título. Vai ter a parte 1 e parte 2. A parte 2 não está escrito aí. Vai estar aqui só. Os alunos que faltaram devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia, principalmente alunos que têm problema de presença, para não estourar o número de faltas e precisará fazer compensação depois. E os alunos que estão presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. Lembrando que não é só realizar o Tarefa São Paulo, tem que tirar nota nele também. Então procure acertar o máximo possível. E você pode rever a aula quando tiver com dúvida na hora da questão. Conteúdo: equação do primeiro grau. Objetivos: distinguir o significado de variável e incógnita, né? O que é variável mesmo? Uma coisa que muda. Variável é o que muda, né? Ela varia, ela pode mudar. O humor da pessoa é constante ou é variável? Variável, né? Tem gente que depende de como que o namorado reagiu. Se o namorado deu bom dia, te amo, ela fica alegre durante o dia. O humor fica bom. Se o namorado nem respondeu, nem visualizou o que ela mandou, como é aqui tem. Aí alguém chega e fala bom dia, o que tem de bom? Só se for para você, né? Então, o humor da pessoa é variável, né? É difícil alguém estar com o humor sempre igual, né? Então é alguma coisa que varia. Agora, o que é uma incógnita? Agora sim, o que é uma incógnita? Uma coisa que eu não sei, mas eu posso descobrir. É um valor fixo que está guardadinho lá dentro. Aplicar conhecimentos de variável e de incógnita usando letras para modelar a relação entre duas grandezas e equações de primeiro grau. Compreender o significado de variável e de incógnita em situações contextualizadas. Utilizar o significado de variável para modelar a relação entre duas grandezas. Então, dando início, qual é o salário? Qual é o salário? Machadão, vamos lá. Qual é o salário, Machadão? Vou ler, logo que terminar de ler, você já conta para mim. O salário de uma vendedora é composto por uma parte fixa de R$800, a qual é adicionada uma comissão de R$5 por cada produto vendido. Qual é a expressão algébrica? Algébrica quer dizer que eu vou usar letras em valores que eu não conheço, que é incógnita ou que seja variável, que representa o salário da vereadora. Nossa. Vendedora. Salário é igual. Vamos lá, João. X mais
Pode, calma aí. X mais... Fala sem medo de errar. O salário 800? Ele acertou? Vamos ver o negócio? X é a variável. O que vai variar ali? O 5 lá, porque... Não é o 5. O que varia? Então, você não sabe quanto ela vendeu. O que varia é a quantidade vendida. Vendida. Esse é o que varia. Se no mês ela vendeu um produto, vai fazer o quê? Igual a 1 mais 800 reais. Ela vai receber 801 reais, João? Tá certo isso? Não, o salário vendeu... Não, Porque o salário 805. Então tá errada a fórmula do João. Vamos arrumar. Não tá totalmente errada, não. Eu sei que quando o X for 1, a resposta final tem que ser 805. Quando o X for 2, a resposta tem que ser 810. Quando o X for 3, 815. A fórmula dele quase deu certo. O que faltou aí? Aqui é a quantidade de produtos que ela vai vender. Tá certinho, até aqui tá. Tá faltando uma coisa. X mais 5. X mais 5, calma aí, vou arrumar aqui. X mais 5 mais 800. Vamos ver? Se vendeu um produto, 1 mais 5, 6, com mais 800, 806. Não, tá errado, tá quase certo. Você errou a operação. Não é mais. Você acha que é menos? 5 vezes X. 5 vezes X ou X vezes 5. Agora sim. 5 vezes o X. Agora vai dar certo. Ó, vendeu um produto. 5 vezes 1? Mais 800? Vendeu dois produtos. 2 vezes 5? Com mais 800? Vendeu 3 produtos. 5 vezes 3? 15. Com mais 800? 815. Se ela vender 100 produtos? 500 com mais 800? 1.700. Aí, viu? Melhorou. É isso aí, viu? É errando que a gente vai chegando. Tem que ir testando. O João Machado montou a estrutura ali. Ele sabia que o X tinha que estar ali, que é uma variável. Só que na hora ninguém lembrou que o X é a quantidade, mas cada um vale 5. E daí eu tenho que multiplicar por 5. Muito bem. Olha lá. Correção. O salário é igual a 800 mais 5x, sendo 5x a quantidade de sendo x a quantidade de produtos vendidos. Mas aqui, professor, se fez errado lá, então se fez 5 vezes o x mais 800. Essa equação e essa estão diferentes. Qual que está correta? As duas. Quem falou as duas? Muito bem, as duas. Tá? Essa aqui é considerada mais organizada, viu, Richard? Quando você começa com a sua maior equação na frente, porque aqui é x elevado a 1, então é uma equação do primeiro grau. Isso aqui seria x elevado a 0. Ah, professor, mas está inventando história? Não, não estou inventando história, não. Porque maior equação é x elevado a 1, está aqui. E o outro é vezes x elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é quantos? Não. 1. Qualquer coisa vezes 1? Por isso, na primeira eu falei, x elevado a 0 dá 1. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Por isso que eu não preciso representar aqui, tá? Não preciso. Até fica estranho representar lá. Tranquilo? Continuando. Equação do primeiro grau. Meu Deus. Equação do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Nessa equação, o expoente dos termos desconhecidos incógnitas é sempre igual a 1. 3x mais 30 igual a 7. Aonde que está o elevado a 1 aqui? Não. Não, caralho. Acabou, cara, suja aí não tá. Mas, senhor, mas tipo, se é 3x mais 30, por que é igual a... Então, 3 vezes um valor que eu não sei quem é, mais 30 dá 7.
Daí você já gostei do você achei estranho. É negativo, é isso aí. Mas aonde que está o expoente igual a 1? Aqui, ó. X elevado a 1 é ele mesmo. Por isso que eu não coloco. Mas se eu precisar representar, ele está aqui. Tá bom? Se eu precisar representar. Então, não é o objetivo aqui, mas João Pedro ficou curioso com o valor do X, né? 3x é igual a 7. Esse 30 está positivo, vai para lá? Negativo. 3x é igual a 7 que tira 30, menos 23. X igual a menos 23. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai dar um número com vírgula errada. Então eu vou manter ele na fração. Mas ele pode ser dividido na calculadora, tá bom? Continuando. Representação de uma situação por meio de uma expressão algébrica. Uma situação pode ser representada por uma expressão algébrica. Observe os exemplos. O triplo de um número. Esse um número que eu não sei, automaticamente ele vira x. O triplo de um número. Como que eu escrevo isso em matemática? Um número, o triplo dele é ele vezes 3. Um número somado ao seu antecessor. Como que eu faço o antecessor de x? X também. Não, o antecessor. O antes dele. Então, mas você não sabe o valor dele? Então, se o valor dele for 10, que conta que você faz para ele chegar no 9? Menos quem? Menos 1. O antecessor é x menos. Eu vou pôr entre parênteses, porque senão eu acabo podendo fazer confusão. Olha lá. O seu número somado com o seu antecessor. O antecessor é ele menos 1. Aí, tá aqui. Aí você vai falar, professor, mas deu uma loucura, deu aqui, ó. Por quê? Eu posso tirar do parêntese x mais x dá 2x menos 1. Então, tanto essa quanto essa dá a mesma resposta. Agora quero ver o cubo de um número. O cubo de um número, quer dizer que é ele vezes ele mesmo. O cubo, se eu for representar em forma geométrica, ele tem o cubo mesmo. Então ele tem um lado x, o outro lado x e o outro lado x. Para eu descobrir o cubo o volume dele, eu multiplico todos eles, né? E x vezes x não é x elevado ao cubo? Então x elevado ao cubo. Relembrando, agora tanto para o oitavo quanto para o nono. Perdão, eu vou ficar louco ainda com essas números aí. Quando eu tenho alguma coisa elevada à segunda potência, ele pode receber um outro nome. Quadrado. Quando eu tenho um número elevado à terceira potência, cubo. Quando eu tenho um número elevado à quarta potência, um número elevado à quarta potência. Não tem mais outros nomes. Os únicos que têm nomes diferentes é o quadrado e o cubo. Por quê? Porque quando você fala que é um número vezes ele mesmo, ele forma um quadrado. Se você falar que é um número vezes ele mesmo 3 vezes, ele forma um cubo. O outro já não forma figura geométrica nenhuma. Não dá para representar figura geométrica. Aí existe, mas não dá para representar em forma geométrica. Tá? Aí se vê, os caras vão fazer meme no Facebook. Eu vi uma vez, eu queria morrer, cara. O cara pegou, né? Não, sem zoeira, cara. O cara pegou lá uma árvore, e ele tirou a árvore do vaso. E aqui tava a raiz, tudo tinha tirado a terra, e a raiz estava formato certinho do cubo. Ah, então eu achei a raiz quadrada. Que raiz quadrada, filho do céu? Isso aí é raiz cúbica, é formado de um cubo, então não é raiz quadrada. Se ele achasse uma árvore com a raiz assim, só um fiozinho fazendo volta aqui e tudo aqui, e não tem espessura, é raiz quadrada. O cara fizeram isso aqui, em vez de perder a chance de falar, achei a raiz cúbica, o cara coloca, achei a raiz quadrada. O cara virou meme, né? Pela burrice, no caso. Não é nem pela façanha de conseguir achar uma árvore com a raiz em formato de um cubo. Perdeu a chance de ficar famoso. Ficou famoso, mas pelo lado. Ah, a hora que eu vi, primeira coisa, tá na testa, né? Exageradinho, você é louco. Não, sei, deu dor no rim na hora que eu vi, cara. Dor no rim. É. Aí alguns, batendo palma, e outros lá, eu acho que era professor, mas não. Filho do céu, isso é raiz cúbica, rapaz. Tá vendo que ele tem 3 lados da mesma dimensões? O cara não entendi. Bom, continuando, deixa eu voltar à pressão normal aqui. Só de lembrar eu passo mal.
Solução de uma equação de primeiro grau. A solução de uma equação, o criador do meme rogou praga. A solução de uma equação é o valor que suas incógnitas assumem, de modo que essa equação seja válida e perante a igualdade. Então aqui, por exemplo, 800, voltou naquele exemplo lá, R$800 mais 5 vezes x igual a 1.000 Então eu posso ir testando. R$800 mais 5 vezes um valor que vai dar R$1.600. Se ela vender um produto, 800 mais 5 vezes 1, 5, dá 805. É 1? Não, apago. Eu vou tentar agora o 2. Vai dar muito trabalho, não vai, João? Tem muitas possibilidades, até eu achar qual que vai ser verdadeira. Mas você pode fazer o seguinte, sabe aquela história? Deixar a minha incógnita do lado esquerdo e vou jogando todo mundo para lá para deixar ela sozinha. A hora que eu deixar ela sozinha, eu descubro o valor. Então minha incógnita é x. Na hora de jogar, você pode jogar tudo numa pancada só, mas eu não gosto de jogar numa pancada só que fica confuso. Quem já está lá, continua lá. Agora eu tenho o 800 que é positivo e tenho o 5 que é positivo também, que está multiplicando. Na hora de resolver, quem que é resolvido primeiro? Multiplicação ou adição? Multiplicação. Na hora de jogar para lá, se joga o menos importante. Quem que é o menos importante nesse caso? O 800 ou o 5 que está multiplicando? O 800 que está somando, né? Então o 800 vai para lá. Se ele está positivo, ele vai negativo. E o 5x continua aqui por enquanto. 5x igual 1.600 menos 800, 800. Agora, 5 vezes o valor que eu estou procurando dá 800, mas não quero achar 5 vezes. Boa! Se pega esse 5 que está multiplicando e passa para lá, dividindo. E vai dar quantos? 160. Então, quantos produtos essa vendedora, que é vereadora também, precisa vender para ganhar R$1.600? Precisa vender 160 produtos. R$5 é a comissão. Pronto? Agora, turminha do nono, preste atenção. Atividade 1. Joana foi ao sacolão. Você sabe o que é sacolão, não? Aqui em Guapiara a gente tem vários sacolões. Só que aqui em Guapiara ninguém chama de sacolão. Já ouviu falar de sacolão ou não? Já? Sacolão é o que nós chamamos aqui em Guapiara de quitanda. Certo? Só que é uma quitanda grandona que vende bastante verduras, bastante tipo de coisa também. Tem algumas que vendem frango, peixe, entendeu? Então lá, Joana foi ao sacolão com R$138. Comprou frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, verificou que havia gasto havia gasto todo o seu dinheiro. Ela encontrou a nota fiscal do frango, R$60, e o das frutas, R$36, mas não encontrou a nota fiscal das verduras. A partir dos dados do problema, responda qual é a equação correspondente a essa situação. Então não quero saber quantos que ela gastou em verdura. Quero que monte a equação que resolve. Depois a gente resolve. Verdura? O que eu falei? Verdura? Verduras, desculpe, não é verdura. Não, é para fazer, tô entregando pra turma do nono. Ué, essa tá na apostila de vocês aí. Atividade 3, tá na página 135. Atividade 3 aí, achou? Aí, depois disso, vocês fazem a 2 do papelzinho que eu tô entregando para vocês. O tanque de gasolina é o aplicando, não faça ainda. João, pega um, passa pro coleguinha. De trás. Vou começar a correção com a turma do 8º. Joana foi ao sacolão. Quantos reais ela levou? R$138. Comprou frango, frutas e verduras. Ao chegar em casa, verificou que havia gasto todo o seu dinheiro. Então vamos lá. Ela comprou o quê?
Ela comprou frango. frango, Frango, fruta e verduras. E gastou todo o dinheiro dela. Quanto que era todo o dinheiro dela? 138. Mas como que ela faz para saber o gasto dela? Ela soma ou subtrai? Soma os gastos. Então essa é a equação. Quanto que ela gastou no frango, quanto que ela gastou na fruta, mais quanto que ela gastou na verdura, vai dar 138. Continuando a história. Ela encontrou a nota fiscal do frango. Quanto custou o frango? Então eu posso trocar o frango? O frango é incógnito? Não, já sei o valor, então não é incógnito. 60. E as frutas? 36. Então frutas não é incógnitas também? Não. 36. E a verdura? É X. É X. Eu não sei o valor. É Assim também. X. Pronto, só isso. A partir dos dados do problema, responda. Qual é a equação correspondente a essa situação? Essa é uma equação válida, sim ou não? Sim. E se o Richard, por teimosia, viesse e fizesse isso aqui, ó? 60 mais 36, 96 mais X é igual a 138. Tava certo a equação do Richard também? Tava também. Tá bom? Agora, para resolver, descobrir o valor do X. Você pega 96 e faz menos. Perfeito. Deixa o X sozinho. Pega o 138 que já estava lá. Nossa senhora, agora eu entendi por que a Gabi está criticando minha letra. 138. E esse 96 que está positivo passa para lá? Negativo. 138 menos 96. 8 que tira 6? 2. 3 que tira 9 não dá, empresta do vizinho. 13 que tira 9? 4. Quantos que ela gastou com verdura? R$42. Quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Aquele 3 tá parecendo 5. Ó, a equação era só essa mesmo, tá? É o que eu falei, se alguém começou a resolver, não está errado também. Uma equação simples é aquilo ali, certo? Atividade 2, tá impresso para vocês, eu não? Terminou? Tá? Não tá? Ah, tá aí em cima aí, né? Um número mais 24 unidades resulta em 38. Que número é esse? Vamos equacionar primeiro? Então vou lendo aqui, vocês vão falando o que eu vou fazer. Um número X. Ó, os outros podem participar também, tá? Não é só João Pedro. João Pedro pode continuar participando. Os outros podem falar também. Um número. Um número quer dizer X. Mais. O que é o mais? É mais? Mais é mais. Mais 24 unidades representa como? 24. 24 unidades. Resulta. O que resulta é? Igual. Em 38. Pronto. Essa é a equação. Eu coloquei 14. Então, eu posso testar colocando aqui. X valendo 1. 1 mais 24? 25. Não é o 1 então. 2. 2 mais 24? É, 26. Não é também. 3 mais 24? 27. Vai cansar, né? Mas eu acho. Cansa, mas eu acho. Não, mas não é só. Tem um jeito mais fácil. Vou deixar o X sozinho. O 38 já estava lá. Quem que está aqui atrapalhando? 24. Está positivo, passa para lá. Negativo. 14. 8 que tira 4? 4. 3 que tira 2? 1. Qual o valor do X? 14. Mas você fez de cabeça, tá certo. Você já na hora pensou 24 mais 14 que dá 38. Então, mentalmente. Eu tenho que ensinar a fazer a equaçãozinha. Daí eu vou ficando fraco mentalmente, entendeu? Por isso que eu acho que você mentalmente, você e o Guilherme resolvem mais rápido que eu mentalmente. Que eu percebo. O Richard, por exemplo, eu percebi ano passado. Esse ano ele estava falando menos. Mas ele resolvia também ano passado mentalmente mais rápido que eu. Algumas coisas vocês ganham de mim mentalmente. Parabéns. Eu fiquei viciado que nem a Gabi de fazer contas. Não que nós dois somos ruins em matemática, tá? Nós somos monstros também. Só que a gente tem a parte que a gente faz mais equacionando e vocês fazem mentalmente. Qual é a vantagem que eu e a Gabi temos? Dependendo. Que a gente não vai se atrapalhar com contas difíceis. Vocês
vão tentar fazer mentalmente difíceis e vão precisar calcular. Talvez não lembre como calcule, mas tudo bem. Em álgebra que a gente usa letras para representar números desconhecidos ou variáveis. Ô Luiz, Quanto mais difícil. Oxi. saiu daqui e voltou aí? Ah, tá. Que susto. É que ele tá sem livro. Ele não podia pedir pra Valentina, pra Gabi, né, pra ir prestar. Ah, não, delas tá completo já, deixa. Mais do Luiz, meu. Eles já realizaram. Quem tá pelo YouTube, gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Agora, aplicando. Ah, não é aplicando ainda? É, né? Não, é aplicando agora. Turminha do nono. Olhe bem. Vou ler com vocês, João, então. Observe o quadro a seguir. Ele foi preenchido com valores a serem pagos ao enchermos o tanque de um carro com gasolina comum, sabendo que o litro está a R$5, tá? Olhem bem aqui, 1 litro, quantos que pagou? 2 litros, 3 litros, continua. Então, isso daí que eu tava... O preço a pagar é representado por uma expressão matemática, representado por Y, que varia de acordo com a quantidade de litros representados por X, que será colocada no carro. Logo, esses valores X e Y vão variar. Então, variável a quantidade indeterminada. A quantidade indeterminada cuja variação se dá em relação à quantidade da outra variável. Falou e não conseguiram entender, né? Então seria o seguinte: é que eles pediram para a gente usar o valor a pagar como Y. Eu já colocaria V. V é igual a 5 vezes a quantidade de litros. É só isso. Então, só que veja bem, eu coloquei valor a pagar é igual a 5 vezes a quantidade de litros. Esquece, ele deu nome. Valor a pagar se chama Y. Quantidade de litros se chama X. Então não pode pôr V e L. Aí aqui, ó, letra A. Turminha, presta atenção. Considerando que o valor da gasolina é de R$5, quanto será pago pelo cliente que abastecer um tanque de combustível com 30,6 litros de gasolina? Você pode usar a sua equação. B. Abastecer o carro, Marcos pagou R$135 em um posto que cobrava R$5 pelo litro de gasolina. Quantos litros de combustível Marcos colocou no carro? Então são duas perguntinhas. Vou apertar pause e vou fazer a correção deles e já volto a fazer de vocês. Continuando. Então, como nós vimos antes de parar aqui para vocês fazerem, se eu fosse fazer, que eu falei para vocês, eu colocaria assim: valor a ser pago, né, Richard? É igual a R$5 por litro vezes a quantidade de litros. Mas aqui ele manda eu usar o valor a ser pago com a letra Y. E o valor de litros por X. E aí vem perguntando aqui, ó. Sabendo dessa forma, Y é igual a 5 vezes o X. Considere que o valor da gasolina é de R$5. Quanto será pago pelo cliente que abastecer um tanque de combustível de 30,6 litros de gasolina? Quem que eu troco? O X ou o Y que eu troco? Quem? X, porque o X é o combustível. Então vem aqui, troco o X por 30,6. E o Y é o valor que eu vou pagar. É o que eu quero descobrir. Não descobrir. Descobrir. Então vamos lá. 30,6 vezes 5. 5 vezes 6? 30. Fica o 0 sobre o 3. 5 vezes 0? 0 com mais 3? 3. 5 vezes 3? 15. Nossa senhora, 1530. A vírgula, devolve. Quantas casinhas? Uma casinha só. Quantos que deu então? R$153 vai ser pago por esse cliente. Mesma equação. Oi. Então, tá errado, ó.
Tá certo? Ah, não, você inverteu a letra, é. Você falou que combustível é igual a 153. Porque ele deixa bem claro ali que o X é combustível. Então é só trocar a letra. Só trocar a letra. É Y. É Y. Ó, Y, o valor a ser pago é igual a 5 vezes o X. Preste atenção então, Vitor, presta atenção. Ao abastecer o carro, Marcos pagou R$135. João Machado, R$135. É o Y ou é o X? X. Bianca, o 135. Ó, presta atenção, turma. Turminha também, por favor. Os R$135, Bianca, nessa equação aqui, é o Y ou é o X? É o X. Vitor, os R$135, que é o valor que ele está pagando, é o Y ou é o X? É o Y, porque aqui fala, né? Y é o valor a ser pago. Lá, o preço a pagar é representado, está escrito em português, que é representado por Y. Então, meu Y é 135. O que é meu X? X é representado, é a quantidade de litros. E a pergunta é, se ele gastou R$135 e o valor da gasolina estava R$5, quantos litros ele comprou? Ah, agora complicou, professor. Complicou por quê? Porque minha incógnita está do lado direito. Você pode passar os 5 para cá dividindo, mas eu gosto de fazer daquele jeito que eu falei para vocês. 5x é igual a 135. Presta atenção nessa equação aqui, ó. Já ouviram falar de banana é amarelo, amarelo é banana? Não. Tanto faz eu falar se amarelo é a banana e banana é amarelo, as duas afirmações, as duas é verdadeiras? Sim. Então eu posso fazer o 5x é igual a 135. E aí fica aqui, ó. X é igual a 135. O 5 está multiplicando, passa fazendo o quê? Dividindo. Obrigado, turma do 8º, que o 9º já abandonou o barco. Por que já abandonou? Pararam, respondeu? Oi, Lau. Ah, mas eles estão respondendo também? Então, agora começaram. Acabamos de responder. Olha lá. 135 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobrou 3. Abaixou 5. 7. Quem vezes 5? 7. Muito bem. Quantos litros então foi gasto, João? 27 litros. Nossa, tá bom então. Acabou então. Parabéns. Parabéns para quem acertou. Gostou do? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu ia falar gostou do like. Olha lá. R$153, 27 litros. Eu vou ficar de mal com vocês, faltam 6 minutos de aula ainda, já começaram a conversar e nem esperaram terminar a outra aula, né? O que o 9º ano tinha que ter aprendido hoje, mas não sei se todos aprenderam, porque ficou uma falação ali. Distinguir o significado de variável e incógnita. Qual é a diferença de um e do outro? Aplicar os conhecimentos de variável e incógnita, usando letras para modelar a relação entre duas grandezas. E equação do primeiro grau. Utilizar significados de variável para modelar a relação entre duas grandezas. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material digital. E, sendo assim, chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.